Professor, ouço muito por aí as pessoas afirmando algo do tipo: o amor é um construto social, às vezes até se referindo ao específico amor maternal. Não me parece que a coisa seja nessa ordem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso aqui é um fruto, vamos dizer, da tradição kantiana que cria um abismo entre o que é o mundo da natureza, o mundo material e o mundo mental do ser humano, né? Isso aí é uma tradição que já dura quase 2 séculos, mas isso é baseado num erro monstruoso, que nunca teria acontecido se, em vez de ler Descartes e Kant, o pessoal tivesse lido João Ponceau, ou também chamado João de São Tomás, que é o sujeito que criou a abordagem semiológica da realidade, que hoje ainda está se disseminando muito lentamente. E a observação do João Ponceau é muito simples. Tudo o que acontece, seja na natureza ou seja na cultura, é através de signos, meu Deus do céu. Não existe esse negócio do Kant de você perceber a realidade em si. Não existe uma realidade em si e aqui o pensamento que nós temos sobre ela. Tudo o que nós percebemos são signos, e tudo que os animais percebem são signos. Por exemplo, eu já dei o exemplo, aqui tem o urso vê uma ovelha, e ele vê a ovelha como uma coisa que pode lhe servir de alimento. Mas a parte que ele está vendo da ovelha não alimenta, ele está vendo o pelo da ovelha, ele não vai comer o pelo da ovelha. Então, esse pelo, essa figura externa da ovelha, é o signo da carne, do elemento alimentício que está dentro. E assim é tudo na natureza é assim. Não existe percepção de objetos, nós só percebemos partes, aspectos ou signos. Mas isto é a estrutura da realidade. É a mesma para nós e para os animais. Quer dizer, não existe esse negócio de que existe um mundo em si que é inacessível a nós. Não é isso? Você acha que a ovelha é uma ovelha em si? Então a ovelha em si não seria alimentícia, porra. Né? A ovelha que está se mostrando para o urso sob a forma de pelo é a mesma ovelha que por dentro é feita de carne, é a mesmíssima. Do mesmo modo, assim, nenhum objeto, se nós não temos a capacidade de ver nenhum objeto na sua inteireza, só vemos por partes, aspectos ou signos, os objetos por si não têm a capacidade de se mostrar para nós de modo total. É uma coisa simples, você pega, sei lá, um cubo. O cubo tem 6 lados, mas ele só pode mostrar 3. Sou eu que só posso ver 3? Ele pode estar nas 6 direções ao mesmo tempo? Ele não pode. Então, a limitação, pretensa limitação do nosso pensamento, da nossa percepção, é a própria estrutura da realidade. Isso aí João Ponceau já tinha descoberto no século XVII. Só que até hoje o pessoal tem nessa história. É um construto social, e daí? Quer dizer que não existe na natureza? Não existe verdadeiramente? Não quer dizer nada. Você está falando, assim, é um oco, um flatus vocis, não está falando coisa nenhuma. Né? O negócio é um construto social, não quer dizer que não existe, meu Deus do céu. Você pega as identidades, né? As identidades sexuais, de gênero, são construtos sociais. Sim, é claro que são construtos sociais, mas o sexo que a pessoa tem também não aparece para nós sob a forma só de um signo. Eu estou vendo a mulher, por acaso estou vendo o útero dela? Estou vendo os ovários? Não estou vendo nada. Mas eu vejo um corpo externo que é signo de algo que tem dentro. Não é isso? Então, tudo isso é construto social e é realidade material ao mesmo tempo. E é uma coisa porque é a outra. Se for somente um construto social que é somente construto social, são as ideias desses idiotas. Isso aí são construções mentais que não correspondem a porra nenhuma na realidade. Por exemplo, o sujeito dizer, não, existe a identidade que o sujeito sente, ele sente que é mulher. Ele diz, bom, ele sente que é mulher, mas eu sinto que ele é homem, porra. Eu estou vendo com os meus 2 olhos. Por que a imaginação dele deve ter autoridade maior do que os meus olhos? Por quê? Tem para ele, para mim é o meu olho. Então, quer dizer, quando você está, vamos dizer, é o negócio do Jordan Peterson, né? Quer dizer, ele se recusa a chamar de mulher um cara que ele está vendo como homem. Eu também, se o cara parecer mulher, vai ser difícil não chamar de mulher. Já parece toda bonitinha, tá? Instintivamente você chama no feminino, não é isso? Porque ela parece demais. Mas se aparecer um cara parecido com o Schwarzenegger, pô, veste lá um sutiã e vai querer que eu chame de mulher, mas não vai dar, porque não é isso que eu estou vendo. Daí se entra na piada do Groucho Marx, afinal você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Você jura que é mulher, mas eu estou vendo um homem, o que é que eu posso fazer? Uma coisa não é tão natural quanto a outra, né? E ao mesmo tempo também não é tão construto social. Tudo é construto social e é objeto material ao mesmo tempo. E só é uma coisa porque pode ser outra. Se for só um construto social,
Então não tem correspondência objetiva. Então esta identidade feminina que o sujeito diz que tem, ela não tem correspondência objetiva. Você pode tentar montar uma. Então o sujeito vai lá e faz uma operação. Essa operação é um negócio natural, nasceu com ele, é? Ou é um construto social médico que impuseram nele? Ele criou lá um modelo de mulher, né? Inventa uma sequência de procedimentos para mudar a aparência do cara, e em seguida faz isso. Agora, ele só é mulher a partir, mesmo que ele se tornasse mulher, só seria isso a partir da data da operação. Então você é mulher a partir da data tal. E antes? A sua memória, como é que vai ser? É? Você já era mulher antes? Não. Você guarda, né? Se você quer intensamente ser mulher, tem gente que tem esse drama mesmo, né? Você vai sofrer com isso. Você vai lembrar que você nem sempre foi assim. E é você que está duvidando da sua identidade de mulher, não sou eu. Mesmo que eu confirme que você é mulher, não adianta. Você não vai acreditar totalmente. Por quê? Porque você se lembra da sua vida anterior. Não é isso? Então, tudo isso aqui é pura confusão. Quer dizer, o amor materno é um construto social. É claro que é um construto social baseado numa tendência natural do ser humano, que até os bichos têm. A gata cuidando dos gatinhos, a construto social, ela leu um livro de antropologia e decidiu fazer aquilo, ora, porra. Né? Você vê quando os negros matam um elefante, os outros elefantes juntam em volta do elefante falecido, fica lá fazendo carinho nele. Isso é construto social. Veja, aquilo que é natural também tem que ser aprendido. Você quer uma coisa mais natural do que você andar? Né? E você nasce e já começa a andar, então você tem que aprender a andar. Até isso você tem que aprender. Então, o aprendizado não implica que uma coisa seja um construto social. Aquilo que é natural no ser humano também tem que ser aprendido. Você viu a leoa ensinando o leãozinho a caçar? Não é natural do leão ele caçar, viver de caça? E, no entanto, a mãe tem que ensinar. E eles erram muitas vezes. Vai levar um tempo, quer dizer, ela está desenvolvendo nele o senso do que é a sua própria natureza. Todo aprendizado é assim, se for aprendizado real. Agora, se for aprendizado de besteira, que nesse... Lê aí essas Judith Butler, está falando, não dá, pô. Né? Muito bem, agora a pergunta que se dirige a nós dois é a seguinte. Vamos lá, peraí. Que aula, admiro os dois, obrigado. Muito obrigado. Professores, este ano desativei minhas redes sociais a fim de focar nos estudos e na privacidade. Às vezes reativo para ver as discussões que rondam o meio da direita. Até na direita temos os mesmos chavões, repetições e jargões. Raros são aqueles que produzem algo. Estou bem longe disso, mas qual a dica para jamais cair nessa atitude infantil? Vamos lá, primeiro. Bom, ele está escrevendo um livro exatamente sobre isso. Ele acabou de publicar um livro exatamente sobre isso. Então... Eu acho que são dois caminhos fundamentais que estão ligados, são inseparáveis. Quer dizer, é o que o Olavo... que a gente falou alguns minutos aqui atrás, sobre a questão da autenticidade. Né? Então, assim, isso é fundamental para tudo na vida. Agora, quando você está escrevendo, o que acontece? O seu discurso, as palavras que você escolhe, a forma como você monta a sua frase, o seu raciocínio, como você organiza as suas ideias no texto, as palavras que você escolhe para expressar o que você está pensando, elas precisam refletir exatamente o que você está pensando. O que acontece muito é o quê? O sujeito acha que porque ele vai escrever, então ele tem que usar um discurso mais complicado, ele tem que escrever de uma maneira literária, ele tem que embelezar o seu texto. Não é nada disso. Né? O estilo literário existe, ele mas ele tem que ser a expressão natural daquilo que você efetivamente pensa. Sem essa relação íntima entre o que você de fato está pensando e o seu discurso, que precisa expressar exatamente o que você está pensando, o seu texto nunca vai ser autêntico. Ele vai ser sempre se basear nisso, né? Em chavões, em jargões, em lugares comuns. Então a questão é essa. Escreva com naturalidade. Procure encontrar a sua própria voz. A sua voz tem que expressar a sua personalidade inteira. Esse é o caminho. Né? E fazendo isso você vai criar um estilo seu, pessoal. Né?
não faça o inverso. Não tente escrever de uma maneira que não seja natural. Eu acho que isso é o fundamental. O que você acha? Não, eu acho que é exatamente isso. Agora, por que no Brasil é tão difícil isso? Eu vou explicar por quê. É a observação que eu fiz, faz tempo que eu estou observando isso. Não tenho certeza absoluta, mas me parece razoável. Aqui nos Estados Unidos, você vê que as regras que ordenam a vida das pessoas são muito claras. Você sempre sabe o que pode fazer, o que não pode, o que fica bem, o que não pega bem. Sempre sabe, conforme o meio. Olha, aqui vigora tal regra, vou fazer tal coisa e não vou fazer tais outras. No Brasil você não sabe, é tudo muito confuso. As regras não são expressas. Então todo mundo é muito inseguro, porque ele nunca sabe se está agradando. Então ele tem que aprender logo algum instrumento que o faça sentir-se igual aos outros, faça sentir-se aceito. E o aprendizado da linguagem, sobretudo da linguagem, vamos dizer, oculta, entre aspas, se torna um instrumento para fazer isso. Então o nego entra na faculdade e tem que aprender a falar que nem o professor fulano, que nem o fulano, para ele se sentir um igual. Então a linguagem fica cumprindo essa função secundária, que se torna então principal, que é de fazer o sujeito se sentir aceito. Né? E por isso ele faz essa palhaçada toda. Então, quando ele está escrevendo um negócio, ele está falando do copo, ele não presta atenção no copo, ele presta atenção no olhar que o público está fazendo. Eu aqui estou falando para vocês, eu não sei para onde vocês estão olhando, eu não sei o que vocês estão achando. Eu sei que eu estou pensando no assunto. Assim, estou focado obsessivamente no assunto. Né? A reação do público é problema dele. Não é que eu desprezo o público, não, mas eu quero ser aceito não porque eu falei bonito, mas porque eu disse umas coisas que as pessoas podem observar também. Quanto melhor eu descrever a coisa, mais facilmente vocês vão poder observar. Tá certo? Então, com isso, eu restauro a utilidade real da linguagem. Que esses caras já perderam faz muito tempo. Você pensa que isso vem de hoje? Leia este livro aqui, você vê que isso é doença antiga no Brasil, muito antiga. E hoje isso domina o jornalismo brasileiro 100%. Eles falam a coisa não porque aquilo corresponde a algo que seja observável, mas porque ele acha que é isto que os outros colegas diriam também. Isto faz ele se sentir aceito, faz sentir que ele é um da patota. Assim, eu vi, tudo que esse pessoal escreveu sobre mim não corresponde a nada do que eu disse. Sabe que é nada? Porra nenhuma, zero. Né? Mas corresponde ao que os outros diriam também. Então serve para isso. Eu senti que eu sou um da patota. Né? Eu senti que gostam de mim. E isso diminui a insegurança momentânea, mas é um modo falso de combater a insegurança. Então, ao longo do tempo acaba ficando pior. Sim. Então é esse o negócio. Vamos ver outra pergunta aí. Aqui, Marcos Herkenhoff. Como vocês enxergam o prospecto, o futuro das universidades no Brasil? O que vai ser delas? Olha, se elas piorarem, não sei o que vai acontecer. Acho que não dá para piorar mais. Tem que melhorar de algum jeito, né? Eu acho que está havendo aí lentamente, né? Hoje, por exemplo, você já tem, você tem um pessoal fazendo dissertação de mestrado sobre Chesterton, por exemplo. Sim, sim. Né? Não, tem gente fazendo dissertação de mestrado sobre mim. Você. Pois é. Tem mais de 20. Pois é. Você pega assim, quantas dissertações de mestrado tem sobre a filosofia da Marlene Chauí? Nenhuma, porque ela não tem filosofia, então eu não tenho o que escrever sobre ela. Sobre mim já tem mais de 20, pô. Então, quer dizer, o negócio está andando. Se o cara fazer uma dissertação de mestrado sobre Chesterton, ainda pode ser aceito. Sim. Ele fez sobre o Olavo, porra, é muita coragem, porra. E o pessoal vai lá e se impõe. Eu sempre recomendei isso. Não tenha medo dos seus professores. Exatamente. No primeiro dia de aula, você, se possível, você já humilha o cara na frente dos alunos. Ele vai te dar 10 até o fim do curso. Ele vai ficar morrendo de medo de você. E daí vale o preceito do Maquiavel. Mais vale ser temido do que ser amado. Né? Quer dizer, você escraviza o seu professor. Né? Diz, me dá uma nota boa, senão eu ferro com você na frente dos outros. Pronto, acabou o problema. Agora, se você fica querendo agradar o professor, ou se você se encolhe, aí que ele vai pisar em você. É o negócio daquele secretário de defesa dos Estados Unidos falar, a fraqueza atrai agressividade. O cara quer bater em você porque ele achou que você é fraco. Se ele achar que você é fortão, ele não vai se arriscar. Agora, o que acontece também, que eu acho que muita gente acha que quando a gente faz a crítica da vida acadêmica, do que a universidade está produzindo e tudo, é porque a gente quer que a universidade tenha um discurso único,
que seja o que a gente pense. Mas não ele já tem o isso. discurso único hoje. Sim, mas é exatamente Só isso. tem esse, né? Que discurso único? Eu mesmo não tenho discurso único, às vezes falo uma coisa, às vezes falo outra. O que a gente quer é que o debate intelectual realmente aconteça. Aconteça. E que a universidade volte a ser isso. Onde todas as ideias possam ser debatidas de maneira franca, de maneira... Então, é o desafio que eu já lancei. Vocês me mostrem qualquer tese anticomunista que tenha sido aprovada, não aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira nos últimos 50 anos. Simplesmente não tem. O anticomunismo foi proibido. Quem faz isso? Esses caras que ficam... Eles ficam se fazendo como se eles estivessem sendo oprimidos. Sim. Quer dizer, é o opressor choramingando que é oprimido. Né? E o pessoal da escola sem partido é culpado, porque eles tiveram a estratégia errada. Não tem que ser escola sem partido, tem que ser escola sem censura, tem que ser escola com liberdade. O termo que eles usaram, claro que a intenção deles não era essa, mas você querer eliminar as ideologias da escola é impossível, meu Deus do céu. Aliás, isso é uma ideologia, isso é ideologia positivista. Só que você sabe que é positivista, cai nessa. Né? Então, nós temos que ter a escola onde todas as ideias têm a sua chance. Né? Todo mundo tem o direito de se expressar. Por que eles não querem isso? Porque eles sabem que se eles entrarem em debate, eles vão se ferrar. Sim. Não é isso? Eu tive inúmeros debates no Brasil, eu nunca perdi um. Nem no Brasil, nem fora. Nunca. Por quê? Porque eu estou dizendo o óbvio, tal como eu estou vendo. Não estou vendo tudo, mas aquilo que eu vejo, eu digo direitinho do jeito que eu estou vendo. Eles falam coisas que eles ouviram apenas. Sim. Tá entendendo? É tudo copiado, é tudo papagaiada. Como é que diz? É o bicho síntese, que eu falei, mistura de gesticula com o macaco e fala com o papagaio, é o papamaco. Esse é o bicho síntese da cultura brasileira. Né? Aqui, Gustavo Panazzo. A música poderia existir em um plano de eternidade, visto que a melodia é feita de sucessões? Isso é uma pergunta fundamental. Porque o pessoal não tem o conceito da eternidade como se fosse um negócio parado eterno. Mas isso é impossível. Existe sucessão na eternidade? Claro que existe. Coisas acontecem. Daí você vê seu menininho que teve lá quase morto, foi para o céu. Encontrei minha irmãzinha. Aconteceram coisas, meu Deus do céu. Então, se acontece coisa, existe algum tipo de sucessão. Eu acho, uma ideia minha, que entre a sucessão que acontece na eternidade e o que acontece aqui, é assim, tem a sucessão sem perda. Aquilo que acontece, vamos dizer, os momentos passados, eles podem voltar. Quantas vezes você queira. Eles não voltam assim necessariamente, não é uma coisa repetitiva. Mas se você quiser de novo, continua. O que é o desejo de eternidade do ser amado? Você vai ficar olhando uma imagem estática dela, fala, não é possível isso aí. Isso seria uma chatice. Não é isso? Quer dizer, eu quero as pessoas amadas vivas, portanto, com movimento, com criatividade. Não é isso? Então, a eternidade é muito mais rica do que as pessoas geralmente imaginam. Mas, em geral, a pessoa que está presa no mundo terrestre, a terrestrialidade absoluta do pensamento, como dizia o Antônio Gramsci, elas não são capazes de imaginar essa dimensão da eternidade. Elas só conhecem duas coisas. Ou é movimento, ou é parado. Mas isso é no mundo temporal, idiotas, né? Só no mundo temporal existe isso, o contraste, vamos dizer, do estático e do dinâmico. A eternidade transcende isso aí. Né? Ela tem o estático e o dinâmico dentro de uma variedade de outras coisas. Né? Mas como é que você vai meditar na eternidade se você acha que não morre? Né?